Fala pessoal, meu nome é Fleidson Marlan e você está no canal da Batista Metanoia, uma igreja fiel e relevante. Estamos aqui no quadro Metanoia Podcast e hoje o entrevistado vai ser o nosso irmão Cosme Lima, que está aqui conosco para contar um pouco da sua história, da sua trajetória cristã. E eu queria começar a pergunta a respeito do ministério, da palavra, pregador da palavra, e eu queria que você contasse um pouco para nós como foi que você descobriu esse chamado para o Ministério da Palavra. Você que antes de pregar já saía evangelizando. Então eu queria que você falasse aí essa ligação entre o evangelismo, uma coisa mais fora da igreja, e depois subindo um pouco da igreja para pregar o evangelho. Quero primeiramente saudar a todos, uma boa noite. E a única diferença desse papo aqui pro meu papo cotidiano do dia a dia é que hoje é gravado. Esse papo a gente já bate todo dia, Para mim é uma honra, um prazer. E o que na verdade me levou a entender essa vocação, essa palavra, não foi, não vamos dizer assim, não foi algo bom. Não foi uma paixão que ardeu no meu peito, como acontece com muitos, Que dizem, ardeu no meu peito e se eu não fizesse aquilo eu morreria porque aquilo me consumia, o chamado era mais forte do que eu. Na verdade, o que me fez entender essa vocação foi as frustrações. Foi o fato de eu estar numa igreja e, na verdade, me sentir inútil. Me sentir inútil, ver as pessoas fazer algumas coisas como cantar, que já é bem comum as pessoas cantarem. Até então, costumam até brincar que quem não faz nada procura cantar para se sentir útil, fazer alguma coisa. E as frustrações de não fazer nada e se sentir inútil me fez me mover em fazer alguma coisa. E aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a na época, baixar alguns, me falha a memória agora, tem tanto tempo, que usam, hoje já não usam mais, você pode me ajudar? Bota no pendrive. Quer dizer o quê? Playback? Playback. Fundo também. Playback. E só me levou a me frustrar mais ainda, que eu vi não tinha vocação nenhuma para aquilo. Era só uma necessidade de me fazer alguma coisa. Eu queria me sentir útil, Porque até então a cultura da época, Estou falando de alguns anos atrás, não muitos, mas alguns. A cultura da época é que ou você canta ou você prega. Se você não canta ou não prega, você não faz nada na igreja. Você é testemunha disso, que é mais velho do que eu até então na fé. Então eu disse, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí só me levou a me frustrar mais ainda. E num determinado dia eu chamei o irmão mais velho do que eu na fé e falei que estava frustrado. Talvez até você, jovem, esteja passando por isso hoje, se sentindo inútil, achando que meio que perdido na fé, na verdade, sem saber o que fazer. Eu lhe aconselho a ter paciência, a procurar os irmãos mais velhos do que você, buscar pessoas que tenham mais experiência para estar lhe orientando, para você não agir precipitadamente. Porque o que é que acontece? Muitos ficam tão perturbados, e até por pressão que a igreja também coloca, e vão para o mundo. Porque diz, vou fazer o que lá, não sei o que fazer. E o que é que acontece? Eu comecei para não me sentir inútil, eu comecei a fazer o quê? Convidar as pessoas para o culto. Mas não era só um convite, vamos lá. Não, eu comecei nas casas mesmo, convidar. E eu via que as pessoas que eu convidava, de alguma maneira, elas iam comigo convidando. E até então as pessoas ficavam impressionadas. Poxa, eu convidei essa pessoa umas centenas de vezes e nunca foi. No primeiro dia que não foi, ela foi. E aquilo começou a gerar em mim esse desejo de estar convidando. E aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, eu senti a necessidade de não só estar indo nas casas e convidando, eu senti a necessidade, não, agora eu não quero só convidar, eu quero ir ler um versículo e dizer, vamos lá, mas Deus tem uma palavra para nós aqui, vamos meditar nesse versículo? E nisso foi gerando esse desejo agora de não mais ler um versículo, mas de expor, de pregar o evangelho para as pessoas. E tudo surgiu daí. Aí eu comecei a pregar em ônibus, em esquina, onde tivesse gente, eu estava pregando o evangelho. E, para a honra e glória de Deus, através desse pequeno ato, muitas vidas se chegaram a Cristo. É interessante que Deus já estava trabalhando através dessa indagação que você tinha, de se sentir inútil
mas através desse sentimento o Senhor já foi lhe direcionando, mesmo sem você saber, a mão do Senhor já estava ali lhe guiando, ele conduzindo. Exato. E aí depois que você começa a evangelizar, começa a dizer que vidas estão se convertendo, e aí onde surgem as oportunidades para você ser um pregador oficial de uma igreja, começar a pregar o evangelho. E nós começamos juntos, né, a visitar a igreja, e você me contou, já contou várias vezes, que a primeira vez que você foi por medo, teve medo. Como foi essa experiência? Você foi, teve medo, Deus operou na sua vida, depois que o medo passou, você abandonou. Não entendi bem a pergunta. A primeira vez que eu fui pregar em uma igreja... Primeira vez que você foi para a igreja e se converteu. Foi por um medo. Exatamente. Na verdade, a caminhada, não estou falando de convenção, estou falando caminhada para ir em uma igreja evangélica. Não de convenção. Visitar uma igreja evangélica. Tudo começou com um cara chamado Ivomar Júnior, que hoje já não se encontra mais entre nós. O que é que acontece? Aquele cara, ele tinha um dom de conquistar as pessoas e de convencer as pessoas. Era um cara que onde chegava, ele cativava mesmo. Era um dom, era um talento. E o que é que acontece? Um certo dia, nós estávamos na Lan House. Hoje todo mundo tem internet, tem Wi-Fi, tem internet sem fio em casa. Todo mundo hoje tem um celular. Mas alguns anos atrás, a Lan House era uma explosão, era uma novidade. Era filhos e mais filhos para o cara entrar o quê? No Orkut e no MSN, né? Depois Facebook. Mas era uma briga, todo mundo queria. E nem todo mundo tinha condições de ter um computador em casa e nem internet. E por ali ser um encontro de jovens, a barra é pequena, não tinha nem tanta coisa para distrair a mente do jovem, a não ser um clube, uma discoteca final de semana, o que tinha era bola à tarde e Lan House. E esse cara deu a ideia, ei, vamos no culto hoje, no culto de quinta-feira. Nós falamos, esse cara pirou, nós vamos para um culto, o que é que nós vamos fazer em um culto? E com muita luta, muita briga, ele ou levava mesmo, tem aquele jeito dele, nós vamos. E ali, o pontapé inicial começou com 3 caras. Por mim, Júnior e esse que está me entrevistando, Marlon. E nós começamos a frequentar uma igreja. E com o passar do tempo, a gente começou a entender, tem algo diferente em uma igreja evangélica. Porque não é como as missas. Não estou falando de igreja católica. Entendam bem, nós estamos falando do nosso cenário, barra. A gente chegou a uma conclusão, não é como as missas. Tem algo diferente aqui. A gente chega mal e sai em paz. A gente chega com fardo e sai leve. E mesmo assim, nesse decorrer, a gente saía do culto e ia para o clube. Só que não se tornou, aí esse grupo se tornou maior. Daqui a pouco, começou com nós 3, daqui a pouco era 8, 9, 10 jovens. Toda semaninha nós ia para o culto, discoteca. Só que o que nem você e nem meus amigos sabiam é que no meio dessa trajetória, desse tempo, eu comecei a passar um processo e nem minha família sabia, ninguém. Eu comecei a sentir uma dor no peito esquerdo, uma dor muito forte. E minha agonia para ir para o culto já era maior. Agora já não era mais Júnior, já era eu perturbando, vamos para o culto. Eu queria de alguma maneira encontrar a cura ali. E eu entrei em vários cultos, nenhum dos meus amigos sabia, com comprimido no bolso, comprimido para dor. E no meio do culto eu tomava esses comprimidos. E a dor só aumentava, E um determinado dia, o pastor Zé Filho me entregou um folheto falando de céu e inferno. E eu nem me concentrei mais no culto. Não lembro mais nem o que aconteceu no culto, mas aquela mensagem daquele folheto falou tão forte ao meu coração. Eu falei, hoje eu vou tomar uma atitude para a minha vida. Porque mesmo que de forma não tão profunda, mesmo que de forma não tão explicada por alguém, um simples folheto, a palavra de Deus é tão poderosa, que um simples folheto lido por um cara leigo como eu, gerou algo tão forte dentro de mim, que nem que seja por alguns instantes, me fez enxergar naquele momento que se eu morresse naquele estado que eu estava, eu ia me encontrar com a condenação eterna e com a morte eterna. Aquele folheto me fez entender que só havia salvação através de Cristo Jesus. Eu disse, eu tenho que tomar uma atitude, porque se essa dor me levar a óbito,
Se essa dor que eu sinto, que ninguém sabe, de repente eu caio e morro aqui, eu entendo hoje, através desse folheto, que se eu morrer hoje sem Cristo, eu sou condenado. Mas eu entendo que se eu confessar a Cristo, e se eu morrer hoje, cair por aqui, eu sou salvo, mediante a fé, alcançado pela graça em Cristo Jesus. E ali eu tomei uma atitude, e até então foi um abalo com meus amigos, eu era um dos mais malandros. O próprio Júnior que me convidava aos cultos, dizia que era loucura, que não entendia o porquê eu estava fazendo aquilo, e dizia, cara, confessa, tu tá de olho em alguma menina da igreja. E tomou uma atitude escondida dos amigos. Ninguém viu você receber a oração pela conversão. Você chamou alguns irmãos em particular. Como foi essa experiência aí? Era de costume, na época, chamar alguém que confessava a Cristo à frente, para a igreja toda orar por ele. Eu tomei aquela atitude, na verdade, com vergonha de assumir que eu era um crente, um evangélico. Hoje é moda, é modinha, hoje é modinha dizer eu sou crente. Na época, o crente na época, ele era vítima de muito bullying hoje. Nem existe, nós sabemos que existia a palavra bullying, de preconceito. Ele era pisado, ele era humilhado mesmo na sociedade. Principalmente Barra, Campo Barra. E eu com vergonha, eu falei, o que é que as meninas vão dizer? Eu namorava muito, eu pensei, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu se tornei um abestalhado, um maluco. Aí, eu me lembro que o presbítero, na época, disse, uma alma para Cristo, vamos orar por você me chamar à igreja. Eu digo, vai deixar de ter uma alma agora. Eu não quero que não ore por mim, não precisa. Tá bom aqui, ora só vocês mesmo aqui. Eu me lembro que era 4 pessoas, só 4 pessoas, e orar. E eu não disse a nenhum amigo meu. E eu passei a me afastar dos amigos, me escondia, e eu ia aos cultos agora escondido dos amigos. Os amigos não descobri. É de tanto que os amigos deram a falta de mim. Por mim, já é 2 semanas que não vem para o clube, para a discoteca, tem algo errado. Aí foram investigar, junto com aquela mania de investigar, a Júnior descobriu, ele está indo para a igreja. Só que até então ele não sabia que eu tinha tomado atitude, né? E ele perguntava, diga a verdade, você está interessado em quem lá? Porque na mente de todos os meus amigos eu estava interessado em alguma irmãzinha da igreja. Foi onde eu resolvi assumir de verdade, não só para ele, mas para o mundo inteiro. Eu agora sou de Cristo e eu disse bem claro, meus amigos, eu agora resolvi viver uma nova vida, eu agora quero Cristo para a minha vida, e daqui eu não saio mais. Mas na verdade, eu falei só de boca, eu queria mesmo era uma cura. É de tanto que eu passei 2 meses na igreja. Você não queria Deus, queria a bênção de Deus. Não, eu só queria a bênção. Vamos ser verdadeiro, eu só queria a bênção. É de tanto que quando eu vi que já não doía mais o peito, se afastou. Clube rápido demais, discoteca ligeiro demais. Igreja, não, quero nem que fale de igreja perto de mim. E aí, esse corvinho namorador voltou. E aí quando foi assim que você, a segunda vez você voltou para Cristo e permaneceu. Mas quando foi o momento assim que você parou na sua vida dentro da igreja e disse, rapaz, eu não sou mais o mesmo não. Eu sou tentado, as mesmas coisas, mas o meu amor por Cristo e minha aliança que eu fiz com Ele é maior. Eu me sustento nessa aliança e nesse amor, porque eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Então agora eu tenho um temor. Quando foi que você começou a analisar isso? Porque também teve uma ocasião que você falou que tinha dinheiro, estava numa festa, fez o trenzinho, mas ali no preenchido. Como foi esse encontro com o Senhor? Deus lhe chamou, dizendo, vem cá, meu filho, agora eu vou lhe mostrar quem eu sou. Não vou mostrar mais a bênção, não. Vou mostrar quem de fato eu sou e eu vou transformar a sua vida. Como foi? No ano de 2013, eu tive uma separação, todo mundo sabe. E o interessante é que, mesmo eu não estando numa igreja evangélica, e mesmo não sabendo bem o que era orar, eu, se dizia, rezava, Deus já se manifestava para mim. Não me pergunte como e nem o porquê. Isso é inexplicável, é de cada um. Ele já se manifestava e eu já entendia o que ele falava comigo, mesmo de forma meio que inconsciente. E Deus falou para mim, e eu entendia que era Deus falando, você vai passar um período de muita dor, tristeza e sofrimento. E eu me lembro que um dia fui com o Diácono Walter, eu fui renovar minha identidade e eu fui chorando, ele não viu, capacete. Deus falou comigo daqui até Rodelas, de Rodelas até aqui, que eu ia passar tudo isso.
E eu só gritava, dizia, Deus, não permita que aconteça E isso. não era crente, estava Eu afastado. não era crente. Mas Deus falava comigo, você vai passar tudo isso. E eu já vinha naquela indagação, Deus, não permita que eu passe isso. E o que é que acontece? Passou-se o tempo. Deus já vinha trabalhando no meu coração de alguma maneira. Por quê? Eu era louco por festa. A festa me atraía muito. E chegou uma época que eu já não queria mais estar no clube. Chegou uma época que eu já não queria mais estar em festa. Era tanto que minha esposa, ela se atribulava. Por quê? Nós saíamos, vamos dizer, 10 horas de casa. 11 horas eu já queria voltar. Né? Eu já não estava me sentindo bem naquele ambiente. Agora o porquê? Ela dizia, não, eu não quero mais isso para mim, eu não sei. Aí eu, de vez em quando, eu convidava ela, vamos na igreja, vamos visitar. Ela dizia, qualquer dia nós vamos. Aquele desejo de ir para uma igreja já estava sendo gerado dentro de mim. Ao mesmo tempo que aquele desejo era gerado, ao mesmo tempo vinha algo maior e tirava aquele desejo. Você entende? Ao mesmo tempo que o Espírito trabalhava, dizia, venha, Satanás trabalhava também e mostrava as coisas encantadoras do mundo, que ali me prendia, me fascinava, e aquele desejo ia embora. Por quê? Porque eu não regava aquele desejo. É diferente do desejo vir e eu regar. E eu dar ouvido. Eu não dava ouvido à voz do Espírito. Ele falava, mas eu ignorava. Eu resistia. E quando a voz de Satanás vinha, aí eu já não resistia. Eu tanto dava ouvido como eu praticava o que ele mandava. E aí, nesse período, o que é que aconteceu? Teve uma separação. Até então, para mim, estou tranquilo. Eu ganho bem, na época. Estou com dinheiro. E eu me lembro que o divisor de águas foi nesse dia. Marcelo Silva estava tocando na barra. Nesse dia eu tinha aproximadamente uns... Eu não vou lembrar bem, mas eu acho que eu tinha uns R$400. Hoje seria uns R$800. Estou falando de 2013. E ali cheguei animado e tudo, me arrumei, cheio de expectativa, né? Eu pensei, hoje eu vou dar muito beijo hoje. Hoje é dia de eu... Hoje eu estou com R$400 no bolso. Hoje eu tenho várias opções de menina, não estou me achando. Eu digo, hoje eu tenho opções de menina que me quer. Estou com meus amigos, hoje vai ser uma festa. Ah, o que é que acontece? Eu fui tomado de uma tristeza. É quando Deus coloca a mão no homem, por isso que eu falo, o homem não tem domínio nenhum sobre si. Eu estou no meio de uma festa, eu estou com dinheiro, eu tenho meninas para beijar, mas eu fui tomado de uma tristeza, de um abatimento de espírito, que eu quis forçar a noite inteira uma alegria, e ela não veio. Aí fizemos um trenzinho, que era moda, todo mundo entrava no trenzinho, todo mundo sorrindo, cantando, viu? E eu dentro de mim dizia, estou fazendo papel de palhaço aqui. Todo mundo está cantando, todo mundo está pulando, eu só com essa vontade de chorar. Aí teve uma hora que eu me afastei dos meus amigos, e eu fui para um canto assim do clube, fiquei isolado, e eu comecei a falar só. E eu falei para mim mesmo, o que é que está acontecendo comigo? E eu dei um tapa na minha cara. Pá, dei outro. Estou ficando louco. Eu tenho dinheiro, eu tenho mulher. Eu pensando, e por que eu não consigo me alegrar? Aí veio aquele choro, cara. Imagina, eu estou no meio de uma festa. E veio aquele choro, aquele choro, aquela angústia. Não preenchia mais. Não preenchia e o pior não era só não preencher, era aquela angústia, aquele choro, aquela coisa de dentro para fora, entendeu? Eu falei, eu não consigo ficar mais um segundo aqui. Lavei o rosto, né? Limpei o rosto, cheguei na galera, tô indo. Saí despedindo dos amigos, oxi, alô? Já vale? Tô de boa, meu irmão, mas preciso fazer isso, aquilo, mentira. Eu não conseguia mais era ficar um minuto ali e eu fui embora. Aí no decorrer da semana pós-festa, esse abatimento aumentou, a tristeza aumentou. Foi aí onde pela primeira vez na minha vida foi gerado em mim um sentimento de vazio, solidão e o pior, foi gerado em mim uma vontade de suicídio. E é até bom falar olhando para a câmera, porque hoje tem aumentado muito o número
de suicídio, inclusive agora na cidade de Belém, mais um jovem tira a própria vida. Eu também fui tomado desses desejos, na época, por estar com uma solidão muito grande. Mas aí, eu me lembro que um dia, quando eu entrei no quarto, eu levei uma faca, eu tranquei a porta do quarto, e eu ficava chateado comigo mesmo. Eu dizia: Deus, nem coragem de me matar eu tenho. Me dê coragem de eu acabar com isso tudo, esse sofrimento, porque aquela solidão era tão grande que me causou um desespero. E aí eu lembrei que me falaram de Jesus um dia. Então talvez você, jovem, esteja passando por um momento de solidão, um momento de tristeza, onde na verdade quase nada está fazendo sentido na sua vida. Eu quero falar para você de um Deus chamado Jesus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode te trazer a alegria de novo, Ele pode te trazer a vontade de sorrir de novo, Ele pode te pegar do chão e te colocar de pé de novo. Então, antes de tu fazer isso, primeiro dá uma chance a Cristo, corre para Cristo, e tu vai ver que Ele vai fazer jorrar dentro de você uma alegria que vai conseguir contagiar todo mundo que está ao seu redor. O Deus que fez na minha vida, que fez na vida do meu irmão, que me entrevista, que fez na vida das pessoas que eu conheço, Ele tem poder de fazer na sua. É interessante, né, que Deus lhe mostrou, através dessas situações, que a verdadeira alegria não era mulheres, não era ter dinheiro, não era ir para as festas. Então Deus quis mostrar, eu me lembro de Jeremias, onde Deus deu a palavra ao profeta e disse: diga a esse povo que eles estão trocando o manancial de águas vivas por cisternas que não retêm água. Então aquele momento que Deus falou com você no clube, naquela festa, foi mostrando assim outras palavras: olha, tudo isso aí está esvaindo, agora eu tenho um manancial de águas vivas que vai jorrar dentro de você. E você quis tirar a vida, mas Deus lhe mostrou: não, eu tenho algo na sua vida, eu tenho algo através de você, você não vai embora agora. A solução não é tirar a vida, eu tenho um projeto. Então, talvez você queira tirar a vida e diga: eu sou um inútil, eu não vou fazer falta nesse mundo. Jesus morreu por você, Deus tem um projeto na sua vida. Então eu oro nesse momento, na autoridade do Espírito: quebra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Pensamentos de suicídio estão sendo dissipados agora, pensamentos de suicídio estão caindo por terra agora, e o Espírito Santo está operando algo no coração de pessoas que estão nos ouvindo. Você não vai tirar a sua vida, Deus tem algo para fazer através de você e em você. E você é um cara que já ganhou muitas vidas para Jesus. Então, você já me contou do episódio que já pregou para palhaços e outros episódios. Eu queria que você escolhesse dois episódios que você disse: rapaz, ali foi Deus. E ali eu entendi que Deus tinha algo comigo através da evangelização, de querer resgatar vidas para o seu reino. Qual foi esses dois episódios que você disse: rapaz, isso aí foi emocionante, eu fiquei abismado nesse dia? Porque na verdade todos para mim foram marcantes, né? Cada um teve aí a sua importância, né? Mas um dos que eu carrego comigo, não que eu não carrego os outros, foi da irmã Cícera. Graças a Deus até hoje ela congrega, porque eu saí na verdade para visitar não ela, outra pessoa. E ali eles estavam no momento até de almoço, me lembro que ela estava almoçando. Eu falei: vamos embora. E aí Deus falou: volte, aproveite essa oportunidade e pregue. Eu falei: pessoal, posso deixar uma palavra aqui? Me lembro que estavam reunidos na sala. E ali ela foi tocada, ela confessou a Cristo, e já são anos, graças a Deus, ela continua na presença de Deus, ela continua congregando. E isso é gratificante para mim, entendeu? O que mais me chama a atenção é que muitas pessoas ganham vida e aquelas pessoas às vezes não pisam nem na igreja, mas Deus, conhecendo o meu ser, cheio de dúvida, de indagação, o que é que Deus fazia comigo, o trabalhador na minha vida? De 90 pessoas que Ele me usava, 80 congregavam e ficava firme, era para provar, dizer: não tenha dúvida, eu realmente é eu que estou operando. Está entendendo? E uma experiência que me marcou foi que
Foi nessa mesma casa, a casa de Dona Júlia. Eu fui, também não atrás de Raul. E lá Deus começou a ministrar algumas coisas em mim. E no final eu peguei na mão dele e falei: acorda, cara. Ei, Deus está dizendo para você, acorda. E ali ele começou a chorar e pegou na minha mão e disse: Corminho, nessa madrugada eu tive uma visão com você entrando no meu quarto, pegando na minha mão e dizendo: acorda. Era tão forte que eu acordei com o braço doendo. E eu disse: se for de Deus, Corminho vai vir aqui em casa. E aí aconteceu de eu ir fazer a mesma coisa que ele fez na visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Você é fantástico. agradeço por esse bate-papo, Deus continue Eu te abençoando a agradeço. sua vida. Se você que está nos ouvindo, se você entender que essa conversa vai abençoar outras vidas, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Comenta aí no comentário o que Deus falou com você através dessa conversa, para que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus te abençoe sempre. Em nome de Jesus.